Crônicas, versículos 1 ao 29, ao 30. 2 Crônicas, capítulo 20, versos 1 a 30. Aprenderemos nesta narrativa como enfrentar inimigos. A Bíblia é um livro muito rico, e dentre muitas passagens e ensinamentos, por meio de algumas narrativas, algumas até bélicas, porque no Antigo Testamento temos muitas narrativas de batalhas do povo de Deus contra povos inimigos. Deus trabalhava o caráter, Deus trabalhava a espiritualidade, Deus trabalhava o relacionamento com o seu povo, também por meio dessas batalhas. E para nós hoje, que vivemos o tempo da graça e da paz, defendemos uma postura pacificadora, como disse Jesus em Mateus 5, no Sermão do Monte. Temos nessas narrativas não estratégias bélicas, não estratégias de guerra, mas sim princípios fundamentais para o nosso convívio diário, na nossa luta diária. E dessas narrativas podemos extrair a maneira como Deus continua agindo. A despeito da ausência de guerras físicas, como essas descritas nos livros históricos da Palavra de Deus, podemos depreender de cada uma dessas narrativas lições preciosas, imutáveis, atemporais, de um Deus que continua agindo para nos dar a vitória. Hoje temos a certeza, pela revelação do tempo da graça, como diz Romanos capítulo 8, que Deus nos fez mais do que vencedores. E esta vitória não está baseada nas nossas forças, não está baseada nas nossas capacidades. A vitória não está baseada na nossa inteligência estratégica. Mas vamos aprender que a nossa vitória está fundamentada na maneira de Deus agir. É o que nós vamos aprender nesse texto em que o rei Josafá enfrenta e vence seus inimigos sem precisar lançar mão de nenhuma estratégia de guerra, de nenhuma arma bélica. E nós vamos descobrir como Deus realizou este milagre, dando ao seu povo vitória, dando ao seu povo livramento, sem que fosse preciso que o povo guerreasse. 2 Crônicas 20, versos 1 a 30, assim diz: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas
Agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanime, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, este lugar é chamado de Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor do Senhor veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Amados, que texto rico, que texto precioso. Arvoro-me e arrisco-me em tentar aplicar alguma coisa deste texto, uma vez que ele é tão claro, uma vez que ele é tão objetivo. Uma história sem metáforas, uma história sem representações, uma história direta e objetiva de um povo que confia no Senhor, que permanece firme em sua posição e vê Deus agir. A narrativa começa com uma má notícia. Como muitas vezes nós somos tomados de assalto, de assombro, por más notícias também.
O texto começa com a notícia trazendo a Josafá o rei: há inimigos que se levantam contra o seu reino. Há um inimigo enorme que está vindo atacar você. E agora, o que fazer? Josafá, como eu e você, treme. Até porque nós sabemos que o povo de Israel nunca foi, na época do Antigo Testamento, um povo treinado, um povo preparado, um povo equipado para a guerra como é hoje. Surpreendentemente, no Antigo Testamento, vemos sempre um povo menor, sempre um povo menos equipado, sempre um povo que, belicamente falando, era sempre inferior aos seus inimigos. Por quê? Para que em momento nenhum o povo achasse que a glória da vitória era merecida pelas suas próprias capacidades. Esta é a matemática de Deus, querido. É assim que Deus age. Deus faz do menor o maior, Deus faz do mais fraco o mais forte, Deus faz do pequeno o grande, Deus faz do pouco muito. A matemática de Deus é surpreendente. E enquanto nós não aprendemos esta dinâmica do reino de Deus, da maneira de Deus agir, a gente ainda vai ficar cego diante das maravilhas que Deus continua operando à nossa volta. A lógica do ser humano, a lógica deste mundo, é sempre atribuir força, poder e autoridade aos que são poderosos, aos mais ricos, aos que têm mais recursos, aos que são mais treinados, aos que visivelmente ou aparentemente parecem-nos ser os melhores. Mas como diz o cantor cristão, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Esta é a dinâmica do reino de Deus. Josafá recebe a terrível notícia: um exército enorme está vindo contra ti. E o que você vai fazer? Como líder é sempre muito difícil quando você é confrontado com uma decisão tão imediata. E agora? Nos princípios da liderança, essa situação é chamada de a solidão do líder. Você está sozinho. Ninguém poderá tomar uma decisão que é exclusivamente sua. E aquilo que você decidir será o resultado, ou determinará o resultado final. Se for muito bem, você será coroado o melhor líder. Se tudo for mal, faça suas malas e muito obrigado pelo tempo que estivemos juntos. E a notícia chega para Josafá: um exército enorme está vindo, avançando contra nós. E Josafá, como eu e você, se assusta. O versículo 3 vai dizer que ele fica alarmado. Bom, são 3 exércitos, eles estão raivosos, eles são violentos, a fama deles não é nada boa. E o que faremos? O que faremos? E então, diz o texto, Josafá toma a sua primeira decisão. Quer enfrentar e vencer seus inimigos? E quando eu digo inimigos, não estou falando de pessoas. Estou falando de circunstâncias. Porque essas são as maiores adversidades nossas. Em Jesus nós temos uma ordem muito clara: amai vossos inimigos. Senhor. Em Jesus a ordem é esta. Para vencer nossos inimigos, nós precisamos primeiro amá-los. Parece esquisito isso, né? Mas eu volto a dizer que esta é a lógica do reino de Deus. Nesse contexto aqui, vamos tomar por base o fato de que nós não precisamos mais de inimigos humanos, além do inimigo maior, que ronda-nos, que brama, buscando a quem possa tragar. E que sim, montará armadilhas, interferirá ou tentará interferir no curso da nossa história e buscará todos os meios para nos derrotar. Falo de Satanás. Falo deste mundo. Falo da nossa humanidade.
falo da nossa limitação, falo da nossa fraqueza, falo da nossa incapacidade de enxergar, de discernir. E muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos, nas nossas contradições. Seja qual for o seu inimigo, Josafá nesta noite nos ensina alguns preceitos fundamentais e que não mudam. Ele estava então alarmado, certamente sentia-se acuado, sentia-se pressionado não apenas pelos inimigos que estavam avançando, mas pela sua própria posição. Ele sabia que ele teria de tomar uma decisão sábia, rápida e efetiva. Havia todo um povo que dependia da decisão que ele deveria tomar. E Josafá nos ensina que não há vitória se ela não começar desta maneira certa. Diz assim o versículo 3: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Não existe vitória se ela não começa num relacionamento com Deus. Não existe vitória se estivermos dispostos a uma caminhada com Deus. Uma caminhada que, como diz esta oração, é fruto do conhecimento de quem Deus é, dos feitos de Deus e do poder que Deus tem para fazer as coisas acontecerem. Esta oração de Josafá inicia-se com uma expressão de adoração. Senhor, Tu és o Deus dos nossos antepassados. Tu és o Deus que nos deste esta terra. Tu és o Deus que num determinado momento não permitiu que os nossos antepassados tomassem a terra dos amonitas e dos moabitas. Ou seja, Senhor, Tu estavas no controle todo o tempo. Só que olha, Senhor, agora são eles que estão dando trabalho. Você percebe que Josafá tinha o conhecimento da história do povo? Josafá tinha conhecimento da história dos seus antepassados. Josafá tinha conhecimento da história dos feitos de Deus. E por isso Josafá tinha um relacionamento com Deus e pôde conversar com Deus e dizer: Senhor, eu sei quem Tu és. Senhor, eu sei o que nos trouxe até aqui. Senhor, eu sei que um dia Tu proibiste os nossos antepassados de entrarem na terra dos amonitas e dos moabitas. Mas olha o problema agora, eles estão vindo para cá nos atacar. E agora? O que a gente faz? Ele diz, versículo 10, mas agora aí estão eles, vindo nos atacar, invadindo-nos. E aí então, no versículo 12, é para mim a essência desta oração. Leia novamente, sublinhe na sua Bíblia, se puder, depois reescreva, ponha no seu para-brisa, na sua geladeira, no seu computador, ponha no seu coração. Ó nosso Deus, não irás Tu julgá-los? Podemos ler juntos, por favor? Versículo 12, especialmente agora esta parte. Pois não temos, vamos todos juntos? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Não há vitória se o processo não se iniciar num relacionamento com Deus, fruto de experiências com este Deus, que sabe o que faz, que está no controle, que tem o poder que nós não temos, que tem o conhecimento que nós não temos. E Josué é sincero para dizer: somos fracos, somos menores e não sei o que fazer. Quantas vezes a nossa arrogância, quantas vezes a nossa soberba leva-nos a dar com os burros na água. Sabemos tanto da ciência, sabemos tanto do conhecimento, sabemos tanto das teorias, e muitas vezes eu já vivi tanto. Josafá é homem suficiente para dizer: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer agora.
Hoje pela manhã eu falei sobre a humanidade do líder, né? A humanidade do chamado, do vocacionado. E eu tenho para mim um dos grandes exemplos na minha vida de homem é o Dr. Rousseau Shedd. Vocês sabem disso, já falei isso várias vezes. E tive o privilégio de hospedá-lo em nossa casa pelo menos 3 vezes. Quero ter outras oportunidades antes que este homem seja promovido. Bom, talvez eu vá antes dele, né? A gente nunca sabe. Mas é que na fila, evidentemente, ele está bem mais idoso e com a saúde bem debilitada. Mas eu quero tê-lo em casa novamente. Eu me lembro que nas vezes em que eu tenho o privilégio de hospedá-lo, eu sempre aproveito, logicamente, para perguntar alguns mistérios da teologia. E sabe qual é a resposta que eu mais ouço dele? Não sei, meu querido. Se aquele homem não sabe, lá eu vou saber. Um homem que é chamado num contexto eclesiástico brasileiro e teológico, o homem Bíblia. O título que ele recebe entre nós pastores é o homem Bíblia. Ele senta, isso foi um testemunho de um amigo que viu isso, viu com os próprios olhos. Ele senta no saguão do aeroporto, esperando o voo dele chegar, ele fala assim, eu vou meditar um pouco. Aí abre a Bíblia em grego. Ele abre a Bíblia em grego e vai ler para meditar. Eu não sei nem ler o português direito, e o homem lê a Bíblia em grego. E aí quando eu pergunto para ele, pastor, sobre a salvação, esse negócio tal, pá, eleição, predestinação, ele, pastor, não sei sobre isso. Josafá tem a hombridade de reconhecer diante do Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor. Quantas vezes a nossa arrogância, a nossa autonomia, a tal liberdade que temos de fazer o que queremos, eu sei o que eu quero da minha vida, meu dinheiro compra tudo, meus contatos me resolvem tudo, eu vou tomar as decisões. E a gente só se quebra, só se arrebenta, só se encalacra. Josafá tem a coragem de dizer, Senhor, olha, sou rei, o que eu disser os caras vão fazer, mas eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Os meus olhos vão ficar em ti. É o que ele diz, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Sabe o que significa, querido? Eu vou aprender com o Senhor. Eu vou ficar olhando, porque eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. E quando o Senhor fizer, eu vou aprender alguma coisa nova. Senhor, me ensina que eu aprendo. Como um filho que vê seu pai trabalhando, que vê sua mãe cozinhando, e aprende de olhar, aprende pela imitação, aprende pela repetição, aprende muitas vezes pela tentativa e erro, mas está aprendendo. E o que eu vejo aqui, um homem, um rei, disposto a aprender algo novo. Senhor, eu não sei como é que isso vai fazer. O povo é grande, é um exército enorme, são 3 exércitos vindo contra nós. Estão vindo pelas montanhas, ou seja, eu já sei como militar que estrategicamente, Josafá pensando, como militar eu sei que estrategicamente eu estou em pior vantagem. Eles estão vindo pelos montes, vamos pegar no deserto. Senhor, danou-se. Sei. Mas uma coisa eu sei, os meus olhos vão estar em ti. Não sei se ele havia aprendido com o salmista Davi. Não sei se nesse contexto Josafá cantava o hino que Davi escreveu no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não sei, eu sei que vem de lá o Senhor que fez os céus e a terra. Os meus olhos estarão no Senhor. Porque quando nós olhamos para o Senhor, nós contemplamos o Deus que sabe todas as coisas. Contemplamos o Deus que pode todas as coisas. Contemplamos o Deus que faz tudo acontecer. E quando olhamos para o Senhor, aprendemos com Ele a viver. Quero desafiar você a dizer um pouco mais vezes: Senhor, eu não sei, mas os meus olhos estão em Ti. Não desvie os olhos de Deus.
Pois a vitória passa necessariamente pelo relacionamento com Deus. Toda esta oração, todo este primeiro momento, para afirmar esta verdade. Toda vitória passa necessariamente por um relacionamento com Deus. É o que Josafá nos ensina neste primeiro momento. Mas o texto continua. Nós vamos ver então que o Espírito do Senhor se revela e se manifesta, revelando ao povo o plano de Deus. E como é gostoso, imagina você no meio do assombro, sentindo-se acuado, o rei e o povo, ouve, como diz no versículo 15, Jaziel, quem Deus usou para falar. Escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Aqui nós já vamos para a segunda lição. Nenhuma vitória é sua. Nunca será. Nunca foi. A vitória é do Senhor. A gente acha que faz alguma coisa. A gente acha que tem algum mérito. A gente acha que tem alguma habilidade. E mais, a gente acha que tem que fazer alguma coisa. A vitória é do Senhor. Davi havia aprendido isso como o maior exemplo de vencedor. Paulo nos ensinou isso, por meio do seu hino da vitória, em Romanos 8. E Jaziel, revelando o Espírito de Deus, diz ao povo: vocês verão que não há nada que vocês devam ou precisem fazer. Versículo 17. Vocês não precisarão lutar. Por quê? Permaneçam onde vocês estão e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. E ele diz novamente: não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Nenhuma vitória é sua, ela é primeiro do Senhor. Ele é o maior interessado em nos dar livramento. Ele é o maior interessado em nos conduzir adiante. Ele é o maior interessado em glorificar o nome dele. Isto é, o Senhor agindo em favor do seu povo. Mais uma vez vemos, e desta vez repetidas vezes, 2 vezes aparece a mesma expressão: não tenham medo, nem fiquem desanimados. Não tenham medo, nem desanimem. Sim, porque a pressão, o perigo, causa-nos instabilidade. O perigo causa-nos muitas vezes o desânimo absoluto. Vamos parar. Chega. Não conseguiremos. Mas então vem a palavra do Senhor: a batalha é minha. Sou eu quem vai realizar esta obra. Não tenham medo, não desanimem. E aí então vemos versículo 18, Josafá prostrando-se em terra para adorar ao Senhor. E aí então começa a acontecer um milagre, o milagre. O texto vai continuar no versículo 20, dizendo que logo de madrugada eles saíram para batalhar. Eles não tinham entendido muito bem a estratégia de guerra que Deus havia estabelecido. E agora vem o milagre. O líder Josafá se levanta diante deles e vai então conduzi-los, encorajando-os, estimulando-os e dizendo: tenham fé. Tenham fé porque o Senhor falou, Ele cumprirá. Vamos então louvar o Senhor pela sua promessa. E aí diz o versículo 21, que o Josafá nomeou os cantores, homens, para cantarem ao Senhor. E eles então, diz o texto, louvaram o Senhor pelo esplendor da sua santidade,
indo à frente do exército cantando: deem graças, porque o seu amor dura para sempre. Este é um texto surpreendente, porque a vitória veio por meio do louvor. O povo tão somente adorou a Deus. E o texto vai dizer, dos versículos 22 e 23, que Deus os destruiu. Um louvor, fruto de um coração que acredita, de um coração que crê e de um coração que já agradece pelo milagre que está por vir. O povo não precisou pegar em armas, o povo não precisou, os soldados não precisaram lutar, não precisaram derramar sangue. Foram surpreendidos por uma cena nunca vista. Diz o texto, você leu comigo, que eles olharam para o deserto e encontrou cadáveres. E os cadáveres disponibilizaram, ou seja, os despojos foram disponibilizados para o povo, e eles ficaram 3 dias recolhendo despojos. E não levaram tudo, porque não tinha como levar. A vitória, fruto de uma vida de adoração, de uma atitude de louvor. O louvor que salva, o louvor que transforma, o louvor que dá vitória. E no versículo 27, já encerrando esta narrativa, o escritor diz: depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes a vitória sobre os seus inimigos. A vitória de Josafá começou num relacionamento com Deus. A vitória de Josafá passou por uma atitude de confiança, crendo na palavra de coragem, não tenha medo, a vitória é do Senhor. Josafá creu. Por isso, postou seus homens e soldados prontos para o que estava por vir. A vitória, fruto de ações de graças. Uma vitória, fruto da adoração, da confiança, de que acontecesse o que acontecesse, o amor de Deus dura para sempre. Esta alegria que o povo experimentou foi a experiência de um amor que não muda. As circunstâncias mudam, as lutas são severas, as dores são profundas, a frustração é doída, a ameaça é grande, a incapacidade é visível, a fraqueza é real, mas nós podemos cantar como povo: o teu amor dura para sempre. Amados, quando nós descansamos num Deus que ama, a despeito de qualquer circunstância, nós experimentamos a vitória e a alegria que vem do Senhor. Eu posso imaginar o barulho que este povo fez ao receber de volta seus soldados. Não tinham manchas de sangue, não tinham feridas em seus corpos, não tinham dores das batalhas, trouxeram apenas os despojos dos seus inimigos. E diz o versículo 28, que eles entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e cornetas. Houve barulho no meio do povo de Deus. Houve alegria no meio do povo de Deus, pois eles experimentaram a vitória que vem do Senhor. Senhor, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti. Não temeremos, não desanimaremos, nós louvaremos o Teu nome e por isso venceremos. Quero convidar você a tomarmos esta atitude nesta noite. Sejam quais forem nossos inimigos, sejam quais forem as circunstâncias,
este relato histórico no meio do povo de Judá e os habitantes de Jerusalém, sob a liderança de Josafá, nos ensinam que a vitória é fruto do nosso relacionamento com o Senhor. A vitória é fruto da nossa confiança no Deus que nos dá a vitória. É fruto da nossa atitude de louvor e adoração. A confiança no amor de Deus que não muda. A vitória que nos dá alegria. Uma alegria que as nossas próprias forças nunca nos darão. Mas a alegria que vem do Senhor, que nos faz cantar. Todas as vezes que nos virmos acuados, alarmados como Josafá, lembremos de dizer como ele: Senhor, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti. E certamente ouviremos do Senhor mais uma vez: não tenha medo, não desanime, esta batalha não é sua, é minha. Se nós formos como o povo de Deus, e vivermos a atitude de Josafá: Senhor, o que faremos? Ouviremos de Deus: não tenha medo, pois a vitória é minha. Nesta noite eu quero orar por você também, que talvez enfrente inimigos enormes, maiores, incontáveis, mais fortes, que aparentemente estão mais preparados do que você para a guerra, do que você possa imaginar. Mas nesta noite quero desafiar você, com base nessa experiência de Josafá, a fazer esta oração que ele fez: Senhor, eu não sei o que fazer. Quantas vezes precisamos refazer esta oração? Que tal você fazê-la agora, neste momento? Visualizando os inimigos que você tem diante de você, a semana que começa, as decisões que você tem de tomar, as circunstâncias contrárias, escolhas que precisam ser feitas, situações que precisam ser enfrentadas. Diga como Josafá: Senhor, não sei o que fazer, mas uma coisa eu sei: meus olhos não se desviarão de Ti. Nesta noite desafio você a pôr os seus olhos no Senhor e não se desviar disso, e aguardar. O Senhor falará, como disse por meio de Jaziel: não tenha medo, não desanime, o meu amor não muda. Por isso cante ao Senhor enquanto você caminha para o campo de batalha. Caminhe para o campo de batalha louvando ao Senhor, adorando pela sua fidelidade, pelo seu amor que dura para sempre. E deixe que Deus guerreie por você. E acontecerá que você encontrará o deserto cheio dos despojos que Deus já preparou para a sua alegria. E você há de se alegrar conosco pela vitória do Senhor. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar este cântico que diz que o nosso